Olá a todos, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre articulação temporomandibular, quem tem distúrbio de ATM, tá? DTM aí. E uma função importante é para que pessoas comuns consigam estimular esses pontos de forma manual, os pontos que eu vou explicar aqui, por que você está estimulando esses pontos. Como acupunturistas podem utilizar esse protocolo para colocar agulhas, assim como também se você sofre de dor na articulação temporomandibular ou conhece algum familiar e você está cansado de profissionais mal qualificados e que te atendem mal e você decidiu se tratar ou tratar o seu familiar ou deseja uma nova profissão como acupunturista, vai ter um link aqui embaixo do vídeo que te leva direto para a escola de acupuntura, onde eu te ensino 18 anos de acupuntura na teoria e prática, a se tornar um acupunturista. E muito mais do que isso, você tem 7 dias para testar todo o seu dinheiro de volta e ainda tem 3 cursos bônus totalmente de graça, que só o custo desses 3 bônus já daria o valor do curso integral, tá ok? Então vamos lá, vamos agora aprender a tratar distúrbios da articulação temporomandibular, se ela estala muito, se ela dói muito, se ela trava, se ela gera dor de cabeça, se ela gera dor no pescoço. Então tudo isso são consequências do que acontece, ranger os dentes, né, desgastar os dentes, o bruxismo, o trismo, que é o travar da boca. Então tudo isso pode ser trabalhado através de pontos de acupuntura. Se você for trabalhar manualmente, cada ponto deve ser estimulado por 1 minuto em movimentos circulares, pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, tá ok? Se você for trabalhar com agulha, de 1, 2 ou no máximo 3 sessões por semana, uma já é suficiente, e ensine seu paciente a fazer o estímulo manual em casa também, que para dar prosseguimento ao seu tratamento e progressão cada vez com um ritmo melhor no tratamento do distúrbio de ATM. Então, o primeiro ponto que a gente vai visualizar é o seguinte, ó, você vai pegar o centro da orelha e vai localizar o osso, tá, aqui da maçã do rosto, que se chama osso zigomático. Então, você vai traçar uma linha vertical aqui da orelha até encostar no osso zigomático, mais ou menos na direção aqui, ó, vertical do ângulo da mandíbula com a linha horizontal da orelha por baixo do osso zigomático. Esse ponto se chama estômago 7, tá? Esse é essencial para distúrbio de ATM, é um ponto específico para distúrbio de ATM, tá ok? Logo em seguida vem um ponto muito próximo que a gente vai utilizar se tiver como a eletroacupuntura, que é um ponto que fica exatamente quando eu abro a boca, à frente do buraquinho do ouvido, tá? Forma um buraco na articulação temporomandibular. Esse buraco é o intestino delgado 19, tá ok? Ele vai ficar exatamente nesse buraco e ele fica alinhado com o E7. Então, se eu for trabalhar a eletroacupuntura, eu vou trabalhar a eletroacupuntura nesses 2 pontos, tá? Para o paciente que está em crise de ATM, com 2 a 10 Hz para uma analgesia significativa nessa região, lembrando sempre que a dosagem, né, a dosometria da intensidade é relacionada à sensibilidade do paciente. A partir do momento que ele começar a sentir o pulso, né, as batidinhas, porque é uma frequência baixa, então ele vai sentir mais batidinha do que formigamento, na hora que o paciente começar a sentir, já é o suficiente. Não tem aquela de que, não, bota no máximo que eu tolero. Acaba que isso vai liberar mais cortisol do que dopamina, endorfina, substância P, que é o que a gente quer ali com a eletro naquela região, tá ok? Então, ó, bem à frente do ouvido, quando eu abro a boca, faz um buraco, tá ok? Esse ponto ele vai ser indicado para aliviar a dor na mandíbula, tá ok? E também melhorar a abertura da boca, assim como um ponto um dedo abaixo, que é quando eu abro a boca e eu sinto o côndilo mandibular, ou seja, um ossinho aparece no meu dedo, tá? Mais ou menos na direção do lóbulo aqui da orelha, ó. Então, ao invés de fazer um buraco, faz um montinho, tá ok? Esse ponto é o vesícula biliar 2, tá?
Então esse ponto vesícula biliar 2, ele pode ser estimulado manualmente por 1 minuto, é um ponto sensível, tá? Ou colocar a agulha aqui nessa região. Nessa área da face, geralmente a gente entra 1 centímetro, 10 milímetros, tá ok? Então a gente pode utilizar para esse protocolo um pacotinho de agulha de 30 milímetros, que vai ser o suficiente. Os outros pontos são sistêmicos, então se for um paciente mais forte ou mais gordinho, tá? É necessário pelo menos uma agulha de 0,40 para atingir alguns pontos que são mais profundos, de acordo com a quantidade de tecido que o paciente possui, tá ok? Então, pontos, por exemplo, para relaxamento muscular e analgesia. Pensou em face, pensou em cabeça, pensou em dor, você tem que pensar logo, ó, protocolo simplificado, tá ok? IG4, tá ok? Então o IG4 ele fica exatamente aqui entre o polegar e indicador, no dorso da mão, tá? Na parte mais fofinha aqui do adutor do polegar, tá ok? Então essa região ela pode ser estimulada com círculos ou com agulha, que a gente vai entrar cerca de 1,5 cm a 2 centímetros, tá ok? Dependendo de quantidade de tecido que existe nessa mão. 1,5 cm, geralmente metade da agulha de 30 é o suficiente para atingir esse ponto que dá uma sensação de choque. Tá? Então, quando você procurar manualmente, procura uma sensação leve de dor, tá ok? Não é para ficar dolorido depois, não é para se castigar. É um estímulo leve num local sensível, tá ok? Que eu vou fazer por 1 minuto. Ou a agulha vai atingir esse ponto, vai dar um leve formigamento, um leve choque, e daí em diante passa a oferecer analgesia e anestesia para essa região de cabeça, face, tá? E também tronco, tá ok? Então cervical também, se estiver afetado, é um ponto bem interessante. O E36, ele é um ponto que auxilia a regular a energia descontrolada do corpo, tá? E ele também auxilia no controle de tensões musculares. Onde ele fica localizado? Você vai localizar o seu joelho, tá ok? Então do seu joelho, do centro do seu joelho, você vai descer 4 dedos e vai um polegar para o lado da margem da canela, da crista da tíbia, tá ok? Para o lado, tá ok? Então colocou lá do lado, você vai ver que é um ponto sensível nessa região, tá ok? 4 dedos para baixo do joelho e um dedo para o lado da margem, né, da tíbia aqui anterior, que a gente chama de crista da tíbia, tá ok? Então esse ponto vai ser estimulado. E outro ponto que a gente vai estimular bastante também, tá? Como pontos secundários, mas de grande influência para a ATM, é um ponto que fica localizado, é o IG4, só que lá no pé, tá? Então ele vai ficar entre o polegar e o indicador do pé, tá ok? Entre o hálux e o segundo dedo do pé, tá ok? Na parte ali do dorso do pé. E esse ponto ele tem uma função muito boa em reduzir estagnação de energia, ou seja, a dor quando ela está parada num lugar, a gente chama de estagnação de energia, a estagnação do Qi, e ajuda a relaxar a musculatura do corpo, ok? Então, em qualquer quadro aí que você precise de relaxamento muscular, o F3 do fígado 3 ele é bem recomendado também nesse tratamento, tá ok? E em terceiro lugar, assim, pontos específicos para padrões energéticos comuns que podem acontecer, tá ok? Num paciente com distúrbio de ATM, a gente vai pegar o F2. O F2 no pé, ele vai ficar entre o polegar e o indicador, bem na divisa deles, tá? Ele não chega aí para o dorso, não, tá ok? Ele vai ficar bem na cor de divisa entre a sola do pé e o dorso do pé, ali entre o primeiro e segundo dedo, tá? Entre o hálux e o segundo dedo. Esse ponto ele é importantíssimo para reduzir o excesso de yang do fígado, ou seja, estresse, tensão muscular intensa, bruxismo, tá? Então o trismo, então essa coisa de ranger o dente e tudo mais, ele é muito bom em apagar o fogo do fígado. Então, geralmente o fogo do fígado está associado à ansiedade, a estresse, à fúria, à raiva. Então hoje quem não vive um momento desse é bem raro, né? São pessoas que estão se tratando com certeza. BP6, tá? O baço pâncreas 6, ele é outro ponto aí secundário, mas de grande importância, porque ele tonifica a energia
e ele regulariza o sangue do corpo, tá? Então ele vai fazer circular melhor energia e melhor sangue nessa região, evitando fadiga, dor crônica e fraqueza muscular. Então ele está localizado dentro do tornozelo, né? Na parte interna do tornozelo, a gente tem um ossinho externo e um ossinho interno, um ossinho por dentro, tá? Então é como se aqui fosse o tornozelo, parte de dentro e parte de fora do tornozelo, tá ok? Dois ossinhos proeminentes. Vou pegar da parte de dentro do tornozelo, vou subir 4 dedos, tá ok? Então vou subir 4 dedos do ossinho interno do tornozelo, que a gente chama de maléolo medial, e logo na borda posterior da tíbia, tá? Na margem posterior da tíbia, fica localizado o BP6. Então subiu 4 dedos, acha o fim do osso indo para trás. Quando acabar o osso da canela, o osso da tíbia, você ali vai massagear esse ponto ou colocar agulha, e a agulha pode entrar até 2 centímetros ou 3 centímetros em paciente mais gordinho, tá ok? E também a gente faltam mais 2 pontos, tá? A gente vai utilizar o circulação e sexo ou pericárdio 6, tá ok? Eu vou calcular 3 dedos para baixo aqui, ó, da linha de flexão do punho, tá ok? E aqui, entre os tendões flexores, eu separo os tendões e aqui eu vou estimular com a mão ou com uma agulha, tá ok? Bilateralmente, todos esses pontos que são bilaterais, tá? Devem ser estimulados de forma bilateral, a não ser os pontos locais, se o ponto local for apenas de um lado. Tá ok? Então o paciente tem dor apenas de um lado, eu posso utilizar os pontos locais, que é o E7, o ID19 e o VB2, tá? Eu posso utilizar só de um lado. O resto dos pontos eu vou utilizar de forma bilateral, tá ok? Então a gente fez E7, ID19, VB2. Depois a gente foi para IG4, né? Lá abaixo do joelho, 4 dedos, é 36, e fez o F3, que é o IG4 do pé, tá ok? Lá entre o primeiro e segundo dedo no dorso do pé. Depois a gente foi para pontos terciários, aí, pontos de ações que eu quero complementar esse protocolo. O F2, se houver um excesso de ansiedade, um excesso de raiva, um excesso de fúria, um excesso de bruxismo, ranger dos dentes, o músculo está muito tenso, então eu vou colocar no F2, que fica entre o hálux lá do pé e o indicador do pé, tá? Então o pé está assim, eu vou colocar exatamente nessa direção entre a sola do pé e o dorso do pé, tá ok? BP6, 4 dedos acima do maléolo medial, ou seja, o ossinho de dentro do pé. O CS6, 3 dedos abaixo da linha de flexão do punho, tá? Então esse é na mão mesmo, tá ok? Entre os tendões flexores do punho, aqui eu posso contrair para sentir, fazer uma valinha, onde eu devo colocar a agulha, tá ok? E por último, no joelho, na lateral do joelho, tá? Você vai colocar a mão na lateral do joelho e vai descer apertando forte. Vai ter uma hora que você vai achar um ovinho, tá ok? Essa bolinha de osso se chama cabeça da fíbula, tá ok? Então, logo abaixo e levemente à frente da cabeça da fíbula, então achou o ossinho lá do joelho. Eu vou descer e correr para dentro, tá ok? Para frente, beleza? Então, para baixo e para frente do ossinho, e ali eu vou estimular o VB34, ponto mestre dos tendões e músculos. Então ele vai ajudar muito no relaxamento das tensões, da rigidez articular, da rigidez muscular, tá ok? Diminuindo o bruxismo, o trismo, e o paciente sentindo mais alívio tensional, menos dor de cabeça. Então esses foram todos os pontos que a gente estimulou. Lembrando, se quiser fazer a eletro, pode fazer em todos os pontos, mas mais recomendado fazer no local, tá ok? E se for unilateral ou se for bilateral, no E7 e no ID19, tá ok? Então esses 2 pontos devem ser recomendados, e caso exista padrão de frio, de muita rigidez, muita tensão, o corpo com a temperatura fria mesmo no local ou ele todo,
pode ser usado moxa com muita cautela, porque o paciente também não pode ficar inalando muita fumaça, tá ok? Então dá uma prioridade a uma moxa carvão, que solta menos fumaça, principalmente se você estiver trabalhando num ambiente fechado, numa clínica, tá ok? Ou até mesmo a moxa elétrica, beleza? Lembrando que a moxa em erva ela tem um efeito muito melhor, mas ela vem sofrendo sanções aí, proibições da Anvisa, devido à quantidade de CO2 e de CO, né, monóxido e dióxido de carbono solta dentro do ambiente, podendo fazer mal não só para o cliente, mas como também para o terapeuta, tá ok? Então tem que ter uma exaustão muito boa a sala, uma ventilação muito boa, para que nenhum dos dois sofra essa intoxicação por fumaça, tá ok? Então, no mais, eu deixo aqui para vocês o link aqui embaixo, tá? Da Escola de Acupuntura. Peço que você clique aqui, fale comigo lá ou com os meus atendentes no chat ou no WhatsApp, que vai abrir automaticamente para você, e pergunta se está rolando alguma promoção, se está tendo algum desconto. De vez em quando a gente começa a soltar um desconto, que às vezes chega a 40%, 30%, então fica de olho que raras vezes acontece até um desconto, pode acontecer um pouco maior, mas fica de olho aí, tá ok? E lembra de deixar seu comentário, tá ok? E deixa também o seu like e compartilha, porque isso você está mostrando para o algoritmo que você gosta desse tipo de vídeo, então vai aparecer mais tipos de vídeo como esse para você, e também meu vídeo será mostrado para mais pessoas que têm o mesmo interesse que você. Tá ok? Então, no mais, muito obrigado. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que acontecer algum vídeo novo você receber essa informação. Muito obrigado.